Como é que funciona o áudio 3D do PlayStation 5? Fala galera do Geek, eu sou o Godcos e você tá no Detonando Geek. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a concepção, implementação e a criação de áudio do PlayStation 5, denominado Tempest, ou áudio 3D, ou a criação de Mark Cerny em cima do console, a qual a Sony tem colocado como uma grande feature de experiência in-game. Eu sei que toda a explicação técnica que foi dada até agora, principalmente através de jornais ou até mesmo da apresentação de Mark Cerny, causou muita dúvida, e áudio é uma coisa muito menos palpável do que realmente o gráfico. O gráfico você consegue ter a experiência visual através mesmo de um trailer. Agora o áudio, não necessariamente através do YouTube, através de um vídeo publicitário, você vai conseguir ter toda a experiência. Muitas vezes toda a experiência de uma implementação de áudio só é evidenciada dentro do aparelho. No entanto, nós vamos trazer aqui para você bastante exemplos práticos e também nós vamos conversar bastante a respeito dessa tecnologia, a qual definitivamente você vai entender. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, aproveita e acessa também, se você não acessou ainda, nosso TikTok, tá aí o código de convite. Você utilizando ele, você recebe a monetização, também ajuda o canal sem tirar R$1 do bolso, e além disso pode curtir os vídeos de entretenimento que nós fazemos nessa plataforma. Também pode auxiliar o canal sendo um membro e tendo acesso exclusivo a esses vídeos que você está vendo e muito mais conteúdos que estão sendo preparados. Sem mais delongas, vamos começar pelo alicerce base de tudo isso. Antes de você entender o conceito geral e toda a tecnologia e o que realmente vai fazer essa tecnologia do PlayStation 5, é importante que você entenda a definição correta de áudio 3D. Áudio 3D nada mais, nada menos é o equivalente a gráfico 3D. É o áudio com simulação de vida real, com simulação física, com profundidade. O áudio, como a nossa visão, trabalha com reflexão através de ondas sonoras e ele se expande pelos ambientes que nós estamos. Dessa forma, ele se propaga, ele reflete e o ambiente e nós mesmos influenciamos sobre as ondas sonoras que nós ouvimos. A implementação 3D não é uma coisa dessa geração, apesar de ser anunciada pelo Xbox Series X e pelo PlayStation 5. Áudio 3D é tudo que emite frequências e canais variáveis que simulam a movimentação real. Por exemplo, inimigos vindo de trás, inimigos vindo da frente, ou talvez num ambiente de chuva, onde você tem a propagação das gotas caindo no chão, da distância em relação ao que você está. Um outro exemplo também de áudio 3D é tudo aquilo que se propaga ao seu redor de maneira dinâmica. Esse vídeo, por exemplo, ele é apenas estéreo, então você não consegue identificar qualquer modificação, mas eu tô aqui no meu estúdio e eu estou tendo reflexão da minha voz em vários conjuntos próximo ao estúdio, ou seja, o som está se propagando e ele vai aumentando, diminuindo o volume e ele vai a sua reflexão também modificando. Tudo isso exemplifica o que é o áudio 3D, ou seja, uma simulação de como você ouve as coisas no mundo real, assim como o gráfico 3D, uma simulação de como você vê as coisas no mundo real, com profundidade, com reflexão, com distâncias e com níveis diferenciados. O áudio 3D hoje ele está presente em diversas formas de concepção, através de virtualização, como por exemplo virtualizadores como o Windows Sonic ou até mesmo o aplicativo Dolby Atmos para PC e Xbox. Ele está presente na implementação real de sinal Dolby Atmos através de home theaters e receivers com capacidade de até 32 canais de áudios. O áudio 3D também é presente em equipamentos 5.1, 7.1, ele simplesmente espalhando os canais, ele já dá a sensação de maior realidade, de profundidade. O áudio de trás vem de trás, o da frente vem da frente, o da esquerda vem da esquerda, o da direita vem da direita. Fora isso, nós temos implementações de virtualizações em headsets, em vários outros níveis. Nós também temos exemplos
exemplo, e isso é aplicado muito no mundo de games, que é o áudio binaural. O áudio binaural basicamente é a captação de objetos de som ou a captação de frequências de som diretamente da posição da sua cabeça e também da sua orelha. Basicamente, eles utilizam microfones como esse, que inclusive simulam o aspecto de uma orelha para fazer a captação de frequências específicas. No binaural ainda existem algumas transformações das frequências de áudio, elas podem afetar o seu cérebro de alguma maneira positiva, negativa, sexual, enfim. Existem vários estudos, alguns são mais comprovados, outros não, mas o fato é que as frequências te estimulam de alguma forma. Um exemplo em games que a gente pode dar de binaural bem executado é o jogo Bruxa de Blair, que a gente fez análise técnica e lá consta bastante áudio binaural, ou seja, um áudio que às vezes ele fica até incômodo, ele te causa bastante tensão pelas frequências que são executadas. Todo esse conjunto pode ser apresentado como áudio 3D. Agora vamos falar especificamente do PlayStation 5 e o que a Sony pegou de todo esse conjunto. Vamos explicar a primeira função aqui específica, que é HRTF. O HRTF ele é basicamente uma função de transformação em relação à posição da sua cabeça. Exatamente. A sua cabeça afeta o áudio, a sua cabeça afeta como você ouve. O tamanho da sua cabeça. Uma pessoa com uma cabeça maior pode ter uma percepção de áudio diferente. Outra coisa é o formato, o tamanho da sua orelha, o receptor de áudio que vai pegar as frequências e trazer para dentro do seu cérebro. Tudo isso modifica o áudio como ele é ouvido. O HRTF é justamente a função de transformação através de equação para que você consiga chegar nos valores aproximados via matemática em relação à física da propagação da onda de som de maneira mais realista. Nós já fizemos conteúdos em relação a isso e você pode estar vendo aqui no card também e acessando esse conteúdo. Esse conteúdo específico, ele é a apresentação de um sistema de áudio com Deep Learning, com inteligência artificial, a qual é desenvolvido para os headsets da Logitech. No entanto, também você pode ter acesso através de outros headsets, como nós fizemos os testes. Ali apresenta um alto índice de virtualização e de efeito de áudio 3D, muito bom por sinal. O aplicativo funciona medindo o tamanho da sua orelha, comparando com uma base de dados de milhares de orelhas de outras pessoas, identificando qual o melhor sinal de acordo com o formato da sua orelha. Isso é uma espécie de identificação de parâmetro para a implementação de HRTF. O HRTF vai muito além ao tamanho da sua cabeça e orelha também. Ele pode ser muito mais específico, levando o tamanho do seu tronco, levando em relação à proporção do seu braço, a dimensão que você ocupa no espaço e levando em consideração o quanto o espaço propaga ondas, se tem alguma oposição à onda sonora, se não tem, se a reflexão é mais longa ou mais curta, se vai propagar mais eco, menos eco, enfim, ele vai levar em considerações várias coisas em relação a isso. E por que eu tô falando do HRTF? Ele é um dos pontos de desempenho do sistema de áudio do PlayStation 5. Agora a gente vai abrir aí a apresentação e com o auxílio da nossa ferramenta de papel de pão, vamos passar uns riscos em cima para você identificar melhor. Vamos lá então, vamos observar esse gráfico aí. Ele começa com objeto de áudio. Objeto de áudio pode ser tudo aquilo que está em arquivo de áudio no jogo, que é rodado junto com uma cena, ou seja, ele é tratado o áudio a cada momento que você tem que entregar um quadro para que ele seja sincronizado e esteja atendendo a especificação de velocidade conforme o jogo, a velocidade que o jogo entregue para você. Beleza? Ele pega o objeto de áudio, ele faz um pequeno resampling, ele transforma isso em ondas, depois ele pega essas ondas, coloca em duas escalas com o volume do maior para o menor e do volume do menor para o maior. Depois o próximo processo é passar pelo FFT. O que é o FFT? É Fast Fourier Transform. Ela também é uma função de transformação derivada de uma equação de um cientista chamada Fourier. O que ela basicamente faz? Ela vai destruir o áudio separando ele em frequências distintas. Ele vai dividir esse áudio o máximo possível. Depois a gente vai observar que cada processo de volume menor e maior vai ser desconstruído e vai ser processado frequência a frequência em HRTF, que também tem dois modos, inicial e final. A gente pode ver que nós temos 4 camadas de HRTF, ou seja, 4 processos de algoritmos para criar o HRTF e colocar as funções de
transformação em relação à cabeça, ao tronco, à sua orelha. No entanto, ele faz isso 6 vezes, ou seja, porque repete o algoritmo B e C na entrada e na saída, ou seja, ele divide em 2 etapas e consegue fazer 6 etapas com 4 algoritmos de processo. Logo depois ele devolve isso para um acumulador, ou seja, ele vai unir essas frequências que foram criadas e modificadas após o HRTF, sobe para o IFFT. O que é o IFFT? É o inverso do Fast Fourier Transform, ou seja, se ele destruiu em frequências lá embaixo, agora ele reconstruiu em frequências e ele sai direto para o PCM, que é a modularização que o seu headset já vai interpretar. Dessa forma, a gente entende que ele vai analisar o áudio em seu espectro frequência por frequência, ao máximo que o FFT conseguir. Ele também vai trabalhar em várias camadas de algoritmo de HRTF para aprimorar a longevidade, o nível de expansão, de reflexão, também o nível de transformação do som em relação ao corpo do player, e depois ele vai acumular isso, converter tudo de novo para frequência linear e transformar em PCM para jogar no seu headset. Beleza, então tudo isso é muito bonito e muito bacana, mas o que realmente representa isso no mundo real? O que a Sony quer fazer é exatamente o que a Logitech fez na questão que eu falei para vocês do conteúdo que eu tenho. Quem tem PC, por gentileza, baixe, porque é a melhor experiência que você vai ter para comparar o que pode ser o PlayStation 5. Realmente é muito efetivo o trabalho, e nem é com os fones da Logitech que eu tô falando. Com o fone da Logitech deve ser ainda melhor o trabalho que é feito. Como a Sony vai identificar o HRTF em relação ao próprio player? Essa é uma discussão que não foi abordada na explicação de Mark Cerny. No entanto, a gente pode especular algumas maneiras que ela conseguirá fazer esse trabalho, ou seja, trazer a proporção real do player que está jogando o PlayStation 5 para enquadrar o efeito de som único para cada pessoa, tendo em mente que o tamanho da cabeça, da orelha e a dimensão que ela ocupa no espaço pode ser desproporcional, ou seja, o jeito que ela ouve, que o cérebro dela já aprendeu a conviver no espaço físico e ondas sonoras de acordo com a realidade dela, é diferente de pessoa para pessoa. Dessa forma, o PlayStation 5 pode usar a mesma estratégia que a Logitech utilizou nesse serviço, através de um aplicativo onde você tira a foto do seu corpo em relação à cabeça, ou até mesmo da orelha, ou outras formas da sua anatomia, para ele conseguir implementar parâmetros nesse HRTF. Outra maneira de fazer isso era simplesmente calculando um HTRF genérico através do seu peso, da sua altura, das dimensões da sua orelha, parâmetros que você poderia colocar na configuração do console. Dessa forma ele usaria aquilo para tentar chegar mais próximo possível da sua realidade. E a terceira e última opção, que seria menos atraente, seria usar o HRTF genérico, ou seja, tirar um estudo de uma média do humano em relação ao espaço e fazer a média geral, como é que funcionaria, como é que o cérebro interpretaria essas frequências de áudio e transformar isso em realidade através dos algoritmos. E o que tem tão de especial fora isso é a democratização de headsets que a PlayStation vai fazer com esse sistema. Por exemplo, isso vai estar disponível num headset estéreo. Ele vai conseguir emular essas frequências através desse sistema de virtualização criado pela Sony. Outra coisa também é que headsets com canais separados reais podem tirar ainda maior proveito. Um ponto negativo, que inclusive foi apontado pelo próprio Mark Cerny, é em relação aos sistemas de áudio com home theater, canais 5.1, 7.1 físicos do ambiente. É muito mais difícil prever e fazer o cálculo de algoritmos sobre o processo que não está diretamente na sua orelha. Não se dá para saber a distância que o usuário colocou as caixas, então a experiência deve ser diversificada. Provavelmente deva ainda ter uma potencialização, mas com certeza absoluta o foco principal é na utilização de headsets. Vai lembrar também que todo esse processo que a gente falou acumula muitos passos. A própria apresentação de Mark Cerny no fluxograma coloca vários processos, e cada vez que você tem que calcular uma função de transformação de uma frequência de áudio, isso é usado processamento. Segundo a Sony, vai ser utilizado parcialmente núcleos da GPU.
que não seriam distribuídos para o jogo, mas seriam distribuídos para o som de forma assíncrona. Dessa forma ele consegue fazer todos esses processos de forma rápida, porque o som tem que chegar bem antes do quadro para ser sincronizado no momento certo. Tem que levar em consideração também a transferência de áudio através dos sinais do console até o controle, que vai estar conectado. O headset tem uma latência do headset, do controle, até chegar o áudio para você. Tudo isso tem que ser muito bem calculado e crítico para que toda essa tecnologia de transformação em algoritmos consigam fazer funcionar a experiência conforme prometido. E é claro, óbvio, lógico, isso deve estar funcionando, porque senão eles não iriam anunciar. Como é realmente o áudio do PlayStation 5, a única maneira de você descobrir é você jogando no PlayStation 5. Dificilmente a Sony conseguirá apresentar de uma maneira publicitária e bem mais palpável a experiência do PlayStation 5. Mas se você tem um PC e quer fazer um teste, utiliza esse vídeo que eu recomendei para vocês, que vocês vão conseguir baixar essa ferramenta Logitech, que é para os headsets dela, mas funciona em outros headsets, para vocês terem uma ideia de como é que funciona o sistema HRTF aprimorado, porque HRTF também, como eu já disse, já está implementado há muito tempo em sistemas de áudio, mas essa concepção do PlayStation 5 é aprimorado. E o do Xbox Series X, infelizmente, nós não temos nenhuma informação, porque não foi divulgado especificações maiores, então não temos nem para comparativo se é melhor ou pior. Seria a mesma coisa de comparar o sistema de refrigeração do Series X com o sistema de refrigeração do PlayStation 5, que ainda não foi apresentado. Não dá para comparar aquilo que a gente não tem especificação para falar. Gostou desse vídeo? Se identificou sobre o áudio do PlayStation 5? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotcose e até a próxima.